Eu não sei por qual parte que eu começo. Se falo sobre a experiência dela com ele ou se eu falo sobre ele. Ela falou, resumidamente, que eu não sei por qual parte que eu começo. Se falo sobre a experiência dela com ele ou se eu falo sobre ele. Mas eu vou começar sobre a parte do que ela começou a falar lá. Ela começou a falar que é o seguinte, que conhecia ele pessoalmente, que ela conheceu ele pessoalmente, que ela era a fulana de tal, ela falou o nome dela, ela falou da cidade que ela falou qual era a religião dela e por que que aquilo que ela estava fazendo era muito errado e o que que ela estava fazendo. Eu tô falando assim porque eu ainda tô buscando na minha mente, lembrando os detalhes. Aí ela falou o seguinte, ele chamava Mateus, que ela conheceu o Mateus no Ivu, há alguns tempo atrás, que eu não lembro quanto tempo, e ela teve um relacionamento com ele. E ele era super carinhoso, atencioso, aquela coisa toda, um príncipe encantado. E que ele dizia que ele era ortopedista e que isso e aquilo, e papapá, não sei o quê. Só que aqueles papéis que ele mandava que era dele, não era dele, era da namorada dele, real. Que ele namorava com uma ortopedista, então ele tinha acesso a coisas de ortopedista. Então ele, como conversava muito com a menina, ele sabia detalhes mais técnicos, né? E se passava por ortopedista. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, que ela conheceu ele, né? E tudo. Ela pagou para ele a passagem para ele ir do Rio de Janeiro até a cidade dela, que eu não me lembro agora qual que era a cidade. Eu acho que era no sul. Eu não lembro exatamente onde que ela morava. Enfim, só sei que ele sempre reclamava de questões financeiras e tal, e ela, por ter uma condição mais tranquila, ela sempre mandava dinheiro para ele. Sempre mandava muito dinheiro para ele, assim. E, por fim, ela pagou a passagem dele para ir para a cidade dela. Quando chegou lá, eles foram, né, para uma casa de praia, para uma coisa lá, só que pela religião dela, ela falou qual que era a religião lá, que é uma religião que eles não podem ter relação sexual antes de casamento e a pessoa tem que casar virgem. Então, mas que eles foram para lá, ela apresentou para a família dela como amigo, e isso aqui, eles foram para essa casa de praia, passaram alguns tempos lá, então assim, era muita a família dela em cima deles para que não acontecesse nada, né? Então, ela assim, ela chegou a falar para a família dela que poderia namorar com ele, mas a família dela não aceitava porque ele não era da religião deles, isso e aquilo, vai daqui, vai dali. Esse aí tem um ponto importante. Então, o que que aconteceu? É, ela disse que chegou a ter relações com ele, mas não relações daquele jeito, do outro jeito, que seria mais pecado ainda. Você tá entendendo? Vocês estão entendendo? Sim, sim, peguei a visão. Você entendeu, irmã? Entendeu? Ela disse que fazia isso. Por quê? Porque ela gostava muito dele. Então, como ela não podia, ela fazia assim. E disse que era uma coisa assim, tipo, muito agressiva, muito. Muito assim, sabe? Muito agressivo. E Tô ele louco. chegava a machucar ela, enfim, essas coisas todas. Mas, com essas coisas todas. E ela disse que ficou ali porque ela gostava muito dele, aquela coisa toda. Passado um tempo, eles passaram lá e disse que foi tudo por conta, né, da família dela, né? Porque como ele era o convidado, então ele não chegou a gastar nada, passou ali uma coisa toda, enfim. Quando ele voltou pro Rio de Janeiro, passado um tempo, ela foi lá visitar ele. Só que quando ela chegou lá, ele não queria que ela fosse. Ele não queria de forma alguma que ela fosse pro Rio de Janeiro. Mas só que sim, ela ligava pra ele, eles estavam namorando, né? Tava nessa fase assim, já tinha rolado essas coisas todas, mas ele não queria que ela fosse pra lá de jeito nenhum. Que até iria de novo lá onde ela tava, mas que não era pra ela ir. E um belo dia ela pegou e falou pra ele, falou assim: "Olha, eu tô aqui no aeroporto do Rio de Janeiro, vem aqui".
Aí ele ficou assim, e falou que não podia e que aquela coisa toda. E ele falou assim, e ela foi e falou pra ele, falou assim, ó, se você não vier, eu vou até a sua casa, porque eu sei onde você mora. E aí disse que ele foi, né, até o aeroporto, ficou muito agressivo com ela, que não era pra ela estar ali, aquela coisa toda e tal, tal, tal. E isso e aquilo, ela disse que achou muito estranho e falou que ele estava escondendo alguma coisa e aquela coisa toda, enfim. Só sei que eu não lembro exatamente, só sei que ela disse que viveu horrores naqueles dias que ela foi lá, que ele maltratava muito ela e queria que ela voltasse no mesmo pé para casa e que por fim ela descobriu essa namorada dele, que na verdade já era noiva dele, que era ortopedista. E conheceu o irmão dele, conheceu a mãe dele, e todos ficaram assim horrorizados com aquilo, tudo, mais menos, logicamente, a noiva. A noiva não ficou sabendo. Então, ela ficou hospedada num hotel. E aí ele ia lá, e, enfim, ele nem queria ir lá, queria que ela fosse embora, aquela coisa toda, mas isso dizendo ela que ela ficou lá até descobrir, né, o que que realmente estava acontecendo. E nisso, ela pegou e foi embora. Voltou, né? Ela estava em tempo de, como ela disse, acabar com a vida dela por causa dele e ele mentindo pra ela. E nisso, como foi que ela me provou que tudo isso era verdade? Ela mandou um monte de foto deles dois juntos. Na casa de praia, eles no Rio de Janeiro. E era ele. Eles desenhando na areia, coraçãozinho. Então, assim, muita coisa, sabe? E tipo assim, eu aqui naquilo dali, eu tava em choque. Em choque total. Eu só lia e tudo. Inclusive, eu tenho foto dele ainda até hoje guardado dentro do meu e-mail antigo. Quem não ficaria em choque, né, velho? Não, então. E naquilo dali, ela foi e falou que ele era uma pessoa perigosa, que ele era uma pessoa agressiva, que ele só tinha cara de santo, então que ele era muito mentiroso, que ele tinha essa namorada que era noiva e que não era pra eu contar pra ele sobre aquilo tudo que eu tinha contado, porque ela tinha medo dele. Assim, não que ela tinha medo, tipo, dele xingar ela. Ele tinha medo dela realmente fazer alguma coisa com ela.